Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao PenedoCast, um podcast criado para trazer empresários, empresárias, pessoas do setor de turismo rodoviário, pessoas que vêm trazer suas histórias, compartilhar com suas experiências com você, que nos ouve com conteúdos de alta relevância. O PenedoCast é um oferecimento de Penedo Turismo, uma empresa com a cultura de cuidar e desenvolver e estimular as pessoas a entregar o melhor que elas podem através de treinamento focado nos nossos viajantes estradeiros, com muito treinamento, com muita disciplina e com foco na excelência e na alta performance para os nossos clientes viajantes. Eu sou o Dalton Bozetti Júnior, sou o CEO e fundador da Águia Assistência e Penedo Turismo, sou o host aqui desse programa, desse episódio de hoje, e ao meu lado uma pessoa muito especial, primeira vez aqui com a gente, Poliana Bozetti, minha esposa. Seja muito bem-vindo, estou honrado aqui com a sua presença hoje, viu? Boa tarde. É um prazer estar participando aqui hoje, ainda mais, né, com esse tema que é tão importante e especial para a gente. Nós temos aqui hoje um tema de alta relevância social. Nós trazemos aqui pessoas muito especiais que se engajaram e se empenharam em trazer o melhor conteúdo para a gente, mas hoje realmente eu estou muito feliz de ter aqui na minha bancada de hoje convidados especiais que representam um tema que realmente tem relevância social e que eu fico muito emocionado. Aqui, no nosso episódio de hoje, está aqui conosco a Mais, representada pela Poliana Paraguaçu. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E a Heloísa Moraes. Muito grato pela sua presença. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Espero que a gente possa contribuir com conteúdos realmente que faz a diferença no nosso meio social, para as pessoas terem ainda mais conhecimento da causa do autismo, saber um pouco o que é a Mais. Então, Poliana, seja muito bem-vinda. Suas considerações aí sobre o início das nossas atividades. Né? Eu falo que nós agradecemos, estávamos ainda conversando antes, os convites, onde a gente possa falar do autismo, falar da causa, falar da Mais, disseminar informação, por pequena que seja. Que a gente crie multiplicadores. E eu acho que são espaços assim que a gente vai criando multiplicadores. É um que ouve falar e fala, não, já ouvi falar de autismo, já ouvi falar da Mais. É essa sociedade que a gente quer criar. Que não seja para o meu filho, mas que sejam para os próximos. A gente contribuir de alguma forma para a sociedade capixaba, para o Brasil, num tema que é tão sensível na sociedade hoje. Mas me fala um pouquinho da Mais. O que é a Mais hoje para as pessoas que não sabem e não conhecem ainda? A Mais é uma associação sem fins lucrativos, criada por pais e mães, né, de autistas, devido à insatisfação com políticas públicas, e continuamos assim até hoje. Gerida ainda por mães, hoje 100% mães. Sim. Não temos que pais legal. na gestão, só Que mães. bacana. Falo que a figura masculina, ela acaba estando um pouco menos nesse métier, né? Porque isso é dado estatístico dentro da Mais. Mais de 80% são mães solo. Caramba. Depois do diagnóstico. Então, a gente mesmo representa esses dados, né, Lô? E a dedicação é full time ali, né? E a dedicação acaba sendo, eu falo que a Mais, o sangue corre nas veias, né? Eu também, graças a Deus, como a Poliana, a gente estava conversando antes, meu filho também foi um privilegiado, um privilegiado em relação à intervenção, tratamento. Eu tive o laudo dele, vai fazer 20 anos já. Então, não existia aqui, não se falava. Então, a intervenção foi feita em São Paulo. Na época, eu trouxe uma equipe para treinar uma pessoa que ficava à disposição dele. Então, assim, ele teve. E eu falo assim, gente, eu preciso retribuir alguma coisa de oportunidade, de alguma forma. E hoje é através da sucesso da Mais, né? Da associação. Mais. É isso aí. É através Que da legal. Mais. Que bacana, que bacana. Então, a Poliana Paraguaçu, só para você conhecer um pouco mais sobre ela, ela é de Cachoeiro do Itapemirim, tem 3 filhos, sendo o mais velho, é autista, militante e ativista na defesa dos direitos da pessoa com transtorno no aspecto autista, também é palestrante, tem formação em Direito pela FDCI e em Pedagogia pela Multivix, além de ser pró-graduada em Educação Inclusiva e Especial. Possui curso de extensão em Pedagogia de Projetos em Gestão Pública. Atualmente é presidente da AMAIS, liderando iniciativas voltadas para a inclusão e apoio das famílias. E a nossa convidada também aqui, Heloísa Moraes, que é mãe do William, um adolescente autista que ele ensina diariamente sobre amor e a resiliência, que tem que ter muita, graças a Deus por isso. E ela também é uma pessoa, com a deficiência monocular.
e vivencia os desafios da inclusão na prática. Heloísa é voluntária da gestão da AMAIS, da Associação dos Amigos Autistas do Estado do Espírito Santo. É isso que significa a AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo, que está presente em 6 municípios: Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha e Aracruz. Através da sua experiência, ela se dedica a conscientizar e lutar por um mundo mais acolhedor para todas as diferenças. Que legal, que bacana, viu? Isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil, principalmente com os nossos pais e ainda vocês, além de ser pais, né? Além de ser mães de filhos autistas, a gente se dedica boa parte do tempo de vocês nessa causa, nessa nobríssima causa. Mas vamos lá. Algumas perguntinhas para a gente se familiarizar com o tema, para as pessoas que nos assistem. Contem um pouco sobre suas trajetórias e como começaram suas jornadas na defesa da inclusão dos direitos das pessoas autistas. A minha, na verdade, meu filho era da rede particular, privada aqui de Vitória. E naquela época, a gente está falando de alguns anos atrás, não tinha essa inclusão. Uhum. Nem se falava muito disso. Ainda, né, eram segregados de alguma forma em outros espaços. E aí, quando estava na rede regular, eu trouxe uma psicóloga de São Paulo, que quer fazer a aplicação dos testes anuais dele, para dar uma palestra de formação para esses professores. E na época eu convidei a AMAIS. E aí a gente acabou não fechando a parceria, mas eu falei, um dia eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar o dia que eu tiver tempo para fazer a diferença. Porque eu estava, né, me dedicando ao meu. Mas aí ele começou a ser atendido ali, porque eu entrei de alguma forma enquanto voluntária. Mas foi assim que eu entrei, foi, né, por ele. E depois eu falo que eu continuo por tantos outros, que o representa de alguma forma. Que bacana. Mas que hoje, na verdade, a gente acaba impactando mais a vida dos outros do que a dos próprios filhos nossos. Você descobriu qual ano? O diagnóstico Felipe em 2005. 2005. Autista não era nem pessoa com deficiência, foi em 2012. Então eu falo, ele estava à mercê de qualquer política pública. Isso é verdade mesmo. Até para me brigar por direitos, eu tinha menos artigos e leis. Né? Por mais que esteja na Constituição Federal, né? Na Convenção, mas hoje nós temos leis muito mais robustas. Verdade. Antes nós tínhamos menos. Então, verdade. Ele realmente estava à mercê de políticas públicas. Verdade. E Heloísa? Eu comecei, o William é de 2010, né? Eu tive o diagnóstico dele em 2012, foi com 2 anos e 7 meses, que é a partir daí que eu entrei, né, nesse mundo, né, que era totalmente novo. E na época, a gente não tinha essas informações que tem hoje, né? E, assim, diferente da Poliana, eu não tinha esse acesso fácil, né, de conseguir as terapias do meu filho. Mas inicialmente, primeiramente a gente corre atrás de informação, até mesmo como a Poliana que também falou, né? Na época era Facebook. Eu entrava num grupo onde tinha Facebook, grupo de autismo, eu entrava e tinha um grupo aqui do Espírito Santo, que foi que a partir daí eu conheci algumas mães. Essas mães me informaram sobre a AMAIS, né? Que aí a gente acabou se conhecendo, né? Se encontrando. A gestão surgiu através de um grupo de WhatsApp. Aí nós éramos em 12 mães. Hoje esse grupo tem mais de 300 mães, né? Mas na qual a gente não faz mais parte, porque a gente não dá conta. Então, e foi a partir daí que a AMAIS entrou na minha vida, essa questão da luta e de direitos. Que legal, que legal. E o nosso Poliana Bosetti? Então, o José, com 1 ano e 7 meses, eu sempre muito atenta, né, a todos os desenvolvimentos dele, e eu percebi que ele sempre foi um bebê muito caladinho, né, não balbuciava. Aí foi para a creche, a professora, a gente conversando, e ela sempre perguntava, como que é o José em casa? Eu, é assim, assim. Ela, então, mas o José tinha que pelo menos balbuciar algumas palavrinhas já, né? E ali eu comecei a ir em busca, né? O porquê. Aí eu fui sempre assim, né? Ao meu redor, sempre eu tive bons profissionais que me encaminharam, me fizeram ter um caminho muito tranquilo, né? Até chegar ao diagnóstico. Aí a pediatra dele falou, calma, vamos investigar se o José
né, tem algum problema de audição, se o José é uma criança, porque é o filho caçula, né, de 3 filhos, tem muita gente em volta dele, talvez todo mundo sufocando a criança, ele não se desenvolveu. Aí eu falei, não, então tá. Apesar, né, que eu sempre já chegava perguntando. Me fala que se você acha que é alguma coisa, por quê? Na minha família já tinha, né? Já tem crianças, hoje já rapaz autista. A família do meu marido também, né? Tem, então... Quando eu comecei a pesquisar, e também no Google, né? Tudo que eu tinha dúvida, eu ia lá no Google também pesquisava, já me levava a esse caminho. Mas assim, fiz tudo com muito cuidado, né? Mas levei médicos, pesquisei. Aí, não, vamos em busca de uma neuro, mas tudo assim, né? No tempo certo. E eu falo que hoje o José vai fazer 5 anos, né? Ter começado antes dos 2 anos fez toda a diferença na vida dele. O desenvolvimento dele até hoje, né? Está sendo maravilhoso e, claro, é uma criança que está sendo privilegiada porque tem acesso a todos os tratamentos, né? Desde o início, a gente conseguiu oferecer, né, todos os tratamentos que iam sendo indicados e que eu ia pesquisando também que pudesse ajudar ele no desenvolvimento. O José sempre teve esse acesso, então isso fez toda a diferença, né, na vida dele. E nessa questão do início de tudo, a Poliana foi muito assertiva com relação a isso e realmente fez a diferença. Um depoimento meu e espero que sirva para você que vai estar nos assistindo, sobre tanto o papai quanto a mamãe. Eu fui uma pessoa que relutei muito com o diagnóstico, né? Eu não queria acreditar no diagnóstico, né? Então... Eu fui uma pessoa muito reticente com relação a isso. Porque acaba o filho idealizado, né? Por mais que, assim, é o nosso terceiro, é o nosso caçulo, né? Mas, de certa forma, eu fui muito reticente, né? Eu não queria realmente... ano passado, né, Poli, que eu fui realmente levantar a bandeira do autismo, que eu fui aceitar e abrir realmente, falar, cara, é isso mesmo, ele é autista e vamos pra cima... E vamos divulgar, vamos realmente, no meio que a gente mora. Porque a Poliana, na época, chegou a colocar adesivo no carro. Eu falei, para com isso. Ele fez eu rachar adesivo. Não precisa, não tem necessidade. Precisa sim. Nós temos que estar atentos. O início do diagnóstico precoce faz toda a diferença para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, assim, só um depoimento que eu estou querendo passar para vocês, porque não adianta relutar, não querer acreditar. Isso, é uma realidade, encare a realidade como uma forma natural de você dar o melhor para o seu filho lá na frente. E aí foi que, na realidade, a gente teve a ideia, né, de colocar o adesivo, não no P lá, mas do lado da acessibilidade. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso levantar essa bandeira, né? Eu tenho um filho autista, eu preciso, né, de alguma forma. E aí começou isso dentro da empresa com muito fervor, né? E aí, nos nossos treinamentos, começamos a falar do autismo, né? O porquê daquele adesivo. Por que daquele adesivo? Porque todo mundo quer dizer, mas por quê? O que é isso, né? É isso, informação. Isso, informação. Tudo começa pela informação. Quando a gente fala de conscientização, de saber, de acompanhar o marco de desenvolvimento, que aí você também foi sagaz. Nem todas as pessoas, conseguem acompanhar de alguma forma. Mas tudo é informação. Tudo é informação. E aí começamos a respirar isso dentro da empresa e trazer para dentro dos nossos treinamentos, nossas imersões. Falou, o que é? Como é que se identifica? Olha o cordão, o que é isso? Né? A criança às vezes está muito inquieta. Então, assim, repare. Então, é um olhar desafio, mais cuidadoso, um olhar, né? mais cuidadoso. Então, um tratamento diferenciado. Então, você sabe que aquilo não se trata de uma pirraça, né? Se trata de uma pessoa que muitas das vezes tem um transtorno do espectro autista. Então, fiquemos muito atentos com isso. Isso a gente treina muito isso. Então, teve até uma postagem na semana passada que um colega seguidor falou, mas tudo sem, parabéns pela Penedo e tal, porque vocês levantam bandeira, mas e o treinamento para os gestores? Pessoal, temos sim. Todas as nossas imersões, todos os nossos treinamentos, a gente fala sobre o autismo, a gente orienta como deve ser, né? A gente tem um preparo com a nossa equipe para lidar com essas situações. Na nossa imersão do dia 8, onde a gente vai parar a empresa praticamente, vai ter um conteúdo voltado só para o autismo, porque a gente entende que os nossos profissionais têm que estar preparados para receber essa comunidade, essas pessoas, né? E só para complementar também, nosso filho frequenta a empresa. Então, às vezes, ele passa
alguém dá bom dia, boa tarde, cumprimenta, e ele não responde. Então, assim, até para que eles entendessem, né, esse comportamento dele. Por que que ele não cumprimenta? Por que que ele tá sempre ali no mundinho dele? Vai no que interessa. Se alguém falar assim, isso aqui for do interesse dele, aí ele vai. Então, assim, até para que eles entendessem isso, que não é uma criança que é mal educada, ou em algum momento de crise está fazendo uma pirraça, não. É porque ele é autista. E aí, o adesivo, falei, não, se tem um adesivo, né, do cadeirante, quero também um adesivo do autismo. Quero que todo mundo entenda, né, os nossos motoristas saibam o que é, né, uma criança, um adulto, né, autista. Até mesmo porque o nosso público, com certeza, sempre vai ter alguém ali, né? Com certeza. Bacana. E nessa jornada toda, Poliana, Heloísa e Poliana também, né? Quais foram os momentos mais marcantes, assim, da jornada de vocês nesse processo todo? Tá. São muitos. São vários. Eu vou falar 2, assim, no meu, né? Porque o momento mais marcante foi, né, com o diagnóstico do William, quando foi com 2 anos e 7 meses. O William era uma criança que era não verbal. Então, o meu sonho era ouvir mamãe. E eu só ouvi a palavra mamãe. O William ia fazer 3 anos. Porque a gente, quando tem uma criança que é não verbal, a gente fica pensando que ele vai falar. Quando que eu vou ouvir a voz do meu filho? E foi com 3 anos. E a partir daí ele vem evoluindo. Hoje ele vai fazer 15 anos, né? E já se comunica bem. Hoje ele é verbal. E um outro momento que me marcou também, que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa, meu Deus, o que será? Ele vai falar, ele vai escrever. E é a primeira vez que eu falei assim, quando ele escrever, eu vou tatuar o nome dele. E legal. Foi quando ele entrou na escola, a primeira vez que ele escreveu o nome dele, eu tatuei o nome dele na minha pele. Bacana. Esse. E vários outros momentos, né? Porque o William, graças a Deus, assim, ele vem evoluindo desde esse diagnóstico até hoje. Graças a mais, por isso, meu filho é praticamente 100% a mais. Com o diagnóstico, ele foi para mais com 4 anos, hoje ele está fazendo 15. Esse ano, ele não está fazendo parte das terapias, né, porque quase que 10 anos, né, 12 anos de a mais, assim, eu estou investindo em outras terapias fora, certo. Porque a terapia não é só que é feita na clínica, não é só que é feita na AMAIS. A terapia que é feita na família, feita na rua, feita dentro de casa. Né? E hoje ele está fazendo outras atividades para estar trabalhando até mesmo mais a socialização e a autonomia dele. Que legal, bacana. E você, Poliana? O meu é a autonomia do meu filho. Apesar de estar com 21 anos para 22, ter idade cognitiva de 5 anos, dentro de casa, no ambiente dele, que ele se sente confortável. Ele lava a vasilha, ele esquenta a sua própria comida, ele toma banho sozinho, ele veste a roupa, ele escolhe, ele toma o remédio e vai dormir. O dia que fala, quero dormir mais tarde, ele mesmo deixa o remédio e fala, não vou tomar agora. Porque lá atrás, quando eu tive o diagnóstico, não era o esperado. O comprometimento dele era muito grande. Até motor, porque o Felipe, eu falo que o autismo é o brinde, né? Porque ele tem DI, ele é X frágil, então ele tem outras comorbidades que acabam pesando mais. Então o autismo é o brinde. Entendi. Tá com o brinde, ele tá dentro do autismo. Entendi. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que me marca muito, essa autonomia dele. Óbvio que fora de casa, ele não atravessa uma rua sozinho, né? Porque ele é visual. Mas só em ter essa autonomia dentro de casa, para mim, já é assim, é uma vitória, é o resultado de uma luta. Que bacana. As mulheres, as mães realmente são guerreiras, né? Os nossos pais também contribuem diretamente, porque realmente tem desafios, né? Claro que tem. E é um tema que se emocionou, eu também, lá nas imersões, mesmo da última que teve, me emocionei. Não tem como, gente. É um tema muito sensível. É um amor. Eu nunca achava que eu ia falar isso, mas
é um amor diferente. Eu não sei explicar, mas é um amor diferente. Fala igual a minha mãe fala, é um amor que chega a dói. Que chega a dói. Eu amo meus 3 filhos, João de 16, a Maria de 10, meu chameguinho, mas assim, o José, eu não sei explicar, mas é um amor diferente, gente. Sabe? É uma tensão que acaba diferente. tendo, que a gente volta mais um pouco, né? É verdade, verdade. E é bom quando outros, né? Que a gente quando tem mais filhos também, que a gente faça esse processo dentro da casa. Eu falo que eu comecei a inclusão dentro da minha casa. Que o meu mais novo falava, eu não quero, porque ele não sabe chutar bola. Então, ele não sabe chutar bola, mas ele sabe cantar música. Que o meu ama música. Então, era mostrar as potencialidades do irmão e não as fraquezas. Isso. Legal. Mas isso não é um processo fácil. A gente fala, parece... É só... Não, não é. Isso é um processo diário, né? Que no piloto automático a gente não faz. É verdade. Porque a vida é tão corrida, o dia é tão corrido, que muitas vezes a gente quer ir rápido nas coisas. Eu mesmo já atrapalhei muito meu filho com esse tipo de coisa. Não sabe botar porque tem que sair. Hoje ele não deu botou. oportunidade. Hoje ele não botou. Por mais que a gente tenha tentado, ele não conseguiu atingir essa coordenação. Mas hoje eu tenho outras opções. Se ele quiser, eu acabo de botar, não sei o que eu que tenho que abotoar. Senão vai sair. Vão com outros modelos. Ele não sabe amarrar o calçado. Mas hoje tem tênis que não precisa amarrar, que só enfia o pé. Então a gente tem outras possibilidades de acordo. E você, Poliana? Então, como você mesmo falou, o início, eu estive muito sozinha. Porque eu que fui em busca de tudo, então, até chegar o diagnóstico, né? Não necessariamente o diagnóstico, mas esse processo que eu estava sozinha, não podia contar com ninguém, eu também não podia ser fraca na frente de ninguém. Eu era sempre a fortaleza, que tá tudo bem, tudo certo, vai ficar tudo bem. E assim, como o Dalto falou, ele teve uma resistência, né? Quando eu fui conversar com os meus filhos, né? Porque eu soube, mas eu não falei de imediato. Eu ia falando, quem sabe, talvez, o que vocês acham? Meus filhos ficaram assustados, né? O que vai ser do meu irmão, né? Como que as pessoas vão tratar? Meu filho mais velho falou assim, mãe, eu não quero que fala para ninguém, porque eu tenho medo que ele sofra, né? Algum preconceito. E eu, não, ele não vai, a gente vai falar assim. Porque, assim, eu quero que meu filho seja tratado, né? De uma forma diferente, mas para isso as pessoas têm que saber, né? Sim. Que ele é autista, porque senão eu escondi do mundo, não falo com ninguém, mas aí em algum momento eu quero que ele seja tratado de uma forma, né, diferente, aí não tem como. Então, assim, esse caminhar até o diagnóstico foi muito doloroso, porque foi sozinho, eu não tinha com quem compartilhar. Não é que eu não tinha com quem, né? Eu vi que era um assunto delicado, que quando você ia falar, todo mundo meio que não é nada disso, não. E olha que... Cada criança tem seu tempo. Meu marido, eu comecei a falar com 4 anos. 3 anos atrás, eu comecei a falar com 4 anos de idade. Eu falei com falava 4 isso, anos, e aí eu nunca esqueço a otorrino que nós levamos ele, doutora Natália Manhães, maravilhosa, muito cuidadosa. Ela conversava comigo no privado e falava, traz seu marido que eu converso com ele. Eu, não, tudo bem. Aí um dia ele chegou lá, não, doutora, porque eu comecei a falar com 4 anos. Ela, tá, pai, quantos anos você tem? Ah, ok. Aquela época, ninguém se falava de autismo. Você, 4 anos, não falar, não estava certo. E seu filho de 2 anos também não falar nada, não está certo. Vamos investigar. E se ele não tiver nenhum problema de audição, eu vou encaminhar vocês para fazer a investigação. Então, assim, fez toda a diferença, mas esse caminhar foi bem doloroso, porque foi sozinho. Aí, a partir daquele momento, ele começou a falar do assunto, mesmo sem aceitar, mas falava. Porque antes ele ficava, você está procurando coisa. Você está querendo que ele realmente tenha alguma coisa. Eu falei, não estou querendo que ele tenha nada. Porque a gente que é mãe nunca quer que o filho tenha nada, nenhuma dor de cabeça que seja, né? Mas também eu falei, gente, peraí, eu já convivia com crianças autistas. Então, já tinha algumas coisas que eu ia vendo que era parecido. Então, eu falei, não, então vamos ir atrás, né? Vamos em busca. Se não for, ok, mas se for, e eu também sempre muito aberta para a conversa. Com os médicos, com os terapeutas, eu falo que isso também fez muita diferença. Eu já chegava me colocando sempre à disposição e falar sobre qualquer assunto. Que é um assunto delicado, que às vezes o profissional demora tempo para dar o retorno para os pais, porque a família está muito fragilizada e não gosta de falar. Que lá em casa eu falava, olha,
Comigo você fala o que quiser. Agora com meu marido a gente tem que ir devagarzinho, porque, né? Vou arrumar o caminho melhor pra falar. Todo mundo super entendia e assim, e foi caminhando. E graças a Deus, né, o ano passado, quando eu vi que ele já estava mais tranquilo, falou para um amigo nosso e me falou, não, porque ele já conversou comigo assim, ele falou, falei, ai, graças a Deus, sabe? Deu um alívio. Porque, gente, eu falo, desde a gente fez Dalto, o José não tem nenhum problema de saúde, ele é uma criança saudável, e nós temos que ir em busca do tratamento. Então, onde for, eu vou. Isso aí. Né? Agora, Heloísa e Poliana, na sociedade, quais os maiores desafios dessa inclusão? Eu vou falar porque eu já gosto de falar de política mesmo. Políticas públicas. Políticas públicas. Eu acho que é a construção de políticas públicas de fato. Mas não são leis, como eu já falei, leis são robustas. Mas é com que a gente faça que elas sejam cumpridas. Certo. Né? A gente tem que se satisfazer com migalha. Se você... Ou o mercado, porque houve uma mercantilização do autismo. O autismo hoje virou um mercado rico e fonte de dinheiro. Isso é fato, né? Então, assim, você tem de um lado o mercado e você tem outro a falta de políticas públicas que você não acha. Equipe pelo SUS, você não consegue fazer equipe multidisciplinar. E eu falo até pela mais, por mais que hoje a gente tenha uma equipe multidisciplinar dentro, com avaliação, com teste de neuro, físio, TO, tudo, a criança ela não consegue estar em todos os atendimentos. Verdade. Entendeu? Como faz no particular. São clínicas que são descredenciadas, a conta do plano, se fecha ou não fecha, aí já são outras coisas. Mas, assim, você vê que está se perdendo. E eu falo que, do jeito que as coisas andam, nós vamos perder direitos. Os nossos filhos vão perder direitos. Porque daqui a pouco a conta não vai fechar mais. Não vai fechar para a saúde, não vai fechar para a educação. Hoje eu fui num evento de manhã que... os estudantes do município de Vitória, em 2 anos atrás, agora eu não lembro a data, mas eu sei que em questão de 2 anos, quadruplicou. É incrível isso. É incrível. É incrível. Sabe? A gente tem até falado muito disso. Eu falo assim, esse laudo, o espectro ele vai ter que fechar um pouquinho. Uma hora, assim, isso vai ter que ser repensado. Como foi, né, do DSM-5, né, essa reformulação, ou talvez que tenha protocolos de saúde para o diagnóstico. Mas a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa, eu falo assim, a política ela tem que ser de Estado. Política de governo não adianta. Por isso que eu já não brigo e grito mais. É isso aqui, a gente constrói política assim, sentando, dialogando e trocando. É verdade, né? Esse é o principal caminho, porque né? Política de governo, o governo só leva a política embora. Aí o outro não faz porque não dá continuidade. Política de Estado, não, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Na sua opinião, então, é a política de Estado? Política pública de Estado. Nós não podemos ficar dependendo para pagar uma folha de 250 mil mês de emendas que são por tempo determinado. A criança está 1 ano de terapia, acabou a emenda, volta para a fila de espera. Não tem sentido isso. Isso tem que ser um recurso continuado. Nós temos alguns, né? Alguns municípios, em Vitória, né? Todos os municípios praticamente nós temos, só Serra que ainda não. Mas a gente precisa ter isso. Nós vamos resolver o problema de todo mundo? Não, não vamos. Isso também a gente tem que estar consciente. Essa consciência realmente não uma vamos. Tarefa... Mas que a gente leve mais leveza para quem está na trajetória. Faz sentido. Para que a gente leve saber que você tem um espaço, que você tem uma rede de apoio. Que eu falo que rede de apoio, as pessoas acham que é ter com quem deixar o filho. Gente, rede de apoio é cola, é ombro, é aconchego, é troca carinho, de experiência. Amor, carinho. Isso é rede de apoio. Exatamente. Entendeu? Essa troca de experiência às é muito vezes interessante. Fala assim, nossa, mas eu às vezes vem me perguntar, Poliana, esse dia mesmo teve um que me perguntou, Poliana, como é que foi o negócio da curatela do Felipe, né? Que ele já passou da maioridade. Aí eu falei, olha, tem que fazer isso, já vai juntando tal documento, vai vendo isso. Porque a gente só vai sabendo também quando a gente vai passando. Então, olha como é rica a troca. O network nesse meio tem uma energia, uma importância fundamental. Porque você se vê meio que solitário, né? Às vezes até na sua comunidade, no meio que você mora. Sim.
Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Há uma certa indignação com relação a isso, né? Um preconceito. Às vezes há. E outra coisa, pelo menos assim, próximo a mim, né? As mães não têm, assim, não falava muito sobre o desenvolvimento do seu filho. Tinha uma amiga só que falava muito do desenvolvimento da filha dela. E aí, quando me veio o José, eu fiquei perdida. Eu falei, como que vai ser? Por exemplo, para o José desfraldar. Vai usar a fralda a vida toda? Pensando. Aí eu conheci, né, durante essa minha caminhada, eu fiz uma amiga na clínica. E aí ela, não é assim não. Ela foi me explicando, foi dando exemplo do filho dela, como que foi e tal, a Aline. E ali meu coração foi, né, se acalmando. Ela falou, não, calma, é porque começou agora, mas na época tal, vai ser assim. Aí eu falei, Aline, a gente tem que falar isso, porque falta. A gente troca tem de experiência, ela é você relevante que você nesse não meio. está sozinho. Isso o aí. que deu certo com o meu, pode não dar com o teu. Exato. Mas, cara, eu também passei por isso. Sim. Exatamente. Ela estava aqui falando a força, né? É o ombro amigo, né? É o ombro amigo nesse momento, que às vezes vale mais do que 1000 terapias, sei lá. O nosso grupo, no início, surgiu, era assim. Era uma apoiando a outra, né? Trocando troca de experiência. A gente tomava café da tarde. O encontro da caneca. Encontro da caneca, para começar entre amigas, sobre as nossas vivências do dia a dia. Que bacana. Foi assim que nós bacana. E assim, aí eu também queria falar um pouquinho dessa questão das dificuldades, que ela falou enquanto instituição, mas enquanto a gente mesmo, família. O que a gente vê é a falta de informação. Ainda prevalece muito. Isso. Né? Na nossa bolha tem bastante informação no nosso meio, mas fora, o que a gente vê é a falta. A gente também vê muitas barreiras de acesso para quem não tem a oportunidade de plano de saúde. E até hoje mesmo, quem tem plano de saúde está tendo uma barreira para ter aquele acesso ali. E enquanto o meu filho, uma das coisas que dificulta muito, não só a minha vida, principalmente a dele, é o preconceito velado, é a exclusão velada. Como exemplo, né, a escola aceita todas as crianças, mas só que o meu filho, ele é deixado de lado, ele não está envolvido em tudo. A escola hoje em dia, eu vou falar, fala-se em inclusão, mas só que o meu filho vive segregado na escola. Ele, como tem seu exemplo, certamente tem muitos tem outros. vários. Né? Tem muitos Essa outros. é a realidade de muitos. É muito difícil hoje em dia. Porque às vezes o professor não acredita, não quer, não tem paciência, não sabe? Tem tanta coisa por Porque trás o disso, sistema né, não está preparado para receber os nossos também. filhos, os profissionais não foram preparados e capacitados para isso. Tem esse processo. E aí, quando você fala de imersão, eu fico aqui pensando, falo, gente, se a gente tivesse isso há anos atrás, talvez como é que seria? Mas tá bom, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Mas é isso. É porque falta, porque o sistema não está preparado. Agora, olha só, uma escola particular, ela não tem obrigação de colocar alguém, um ajudante, né? Lá com a criança. Ela tem. É direito. Tem que colocar. A escola não tem obrigação. A criança tem um direito. De 1 para 1. Por exemplo, se tiver 5 crianças autistas lá, além da professora, tem que ter 5 ajudantes. Seria isso? A criança é a AT, né? Que a ajudante, toda salinha já tem, né? A ajudante, que é a ajudante de sala, mas a AT, que seria, né, para criança autista ou com qualquer outro transtorno, a AT seria o que? Uma por criança. A conta para a escola não fecha, né? É desafiador, né, gente? Pensando os dois lados da moeda. Mas nem todo mundo que tem laudo, só que acontece o seguinte, tem muitas crianças que têm laudo, que as mães acham que só porque tem laudo, tem que ter esse... no município é estagiária, na escola estadual é cuidadora, na particular é AT. Assim, nem toda criança precisa do suporte. Tem crianças que precisam e tem outras que não. Visivelmente tem criança que precisa. Visivelmente. Sim. Visivelmente tem criança que precisa. E a escola não coloca, né? Eu acho assim, às vezes depende muito da professora em si, assim. Porque tem professora que consegue, que foi o que eu acabei de falar aqui, da professora nova do meu filho. Que eu vi que ela chegou e me mostrou, assim,
Um mundo de oportunidades. É que ela tá disposta a ajudar no desenvolvimento dele, apesar que tem as auxiliares de sala, né? Mas ela se colocou à disposição. Porque, na verdade, o contribuir. responsável pelo aluno é o professor regente. Então, É ela. Exatamente. Não é o professor de educação Então, assim, social. exatamente. É Na isso verdade, é o professor regente, né? O aluno é dela, como todos Exatamente. os outros. A responsabilidade é dela ali naquele momento ali. Então, se todo mundo vai chegar final do ano e ela quer um desenvolvimento tal, e ela falou comigo, eu quero que ele acompanhe a turma, que ele chegue junto com os colegas. Então, assim, faz toda a diferença o professor estar à frente, estar informado, né? E pesquisar, por mais que hoje, né, informação nem todo mundo tem, mas, gente, o Google tá aí, só ir lá, colocar, pesquisar, que você consegue ler tanta coisa, tanta informação. As pessoas não querem trabalho. Parece que tem preguiça. Mas, Na verdade, gente, é um trabalho para os filhos. Né? Não é nem As trabalho, pessoas- né? É a educação. Não, mas eu digo que há muitos profissionais hoje. Eu vou estudar agora isso aqui. Dá uma Quero folhinha, não, bota é. uma folhinha com desenho pra fazer. É. Que é o que às Infelizmente, vezes ainda é acontece muito com meu assim. filho. Exemplo, igual na pandemia. Isso é uma coisa que me marcou bastante. Na pandemia, diminuíram a quantidade de alunos. De 30, né? Eles atendiam a bolha de 10 crianças. Uma professora, meu filho estudou na tarde, era de 1 às 18. A professora, ela aplicou prova para todo mundo. Só que ela ficou de 1 até às 18, sem chegar para o meu filho e falar, William, você não vai fazer prova hoje, porque a tia Samanta não está. Porque o meu filho tem uma dificuldade de aprendizado, ele precisa de um suporte. Ela não falou nada com o meu filho. O meu filho chegando em casa, ele acabou tendo uma crise, né, tardiamente, devido a esse ocorrido, porque falta, na verdade, é o que está até na nossa camisa. Às Empatia. vezes é empatia, o amor ao próximo. Só porque a criança ali é uma criança com deficiência, não chega. E por que não chega e conversa com a criança? Porque ele entende. Verdade. Agora, as prefeituras, a escola das prefeituras, elas têm dado um apoio à Secretaria de Educação Você Municipal? sabe que as escolas municipais, né? Eu falo que Sim. o pessoal ainda é onde tem ainda um melhor trabalho. Resultado, assim. desempenho ali, né? Legal. Ainda na Que escola bacana. pública tem Na um bom escola resultado. pública, tanto assim, eu estou falando, né? Mas assim, tanto a municipal quanto a Também estadual, estadual. eles têm feito bastante Eles têm informações. investido Bacana. em Entendeu? informações. Que legal. E é isso que a gente está falando aqui. Às vezes o que falta é essa questão da O interesse empatia. profissional. Isso. É o sistema. Eu falo que é o sistema. Às vezes não é nem só o profissional. Às vezes falta recurso, Uhum. né? Então, assim, Por isso a necessidade das políticas o mais dia que o poder eficientes, né? público enxergar que se ele investir, e agora a gente só está falando de criança, que a gente nem falou da idade do meu, porque o meu já sofre uma morte social. Mas o dia que o poder público enxergar que ele fazer um investimento numa intervenção, ele vai ter um contribuinte, não um beneficiário, a conta começa a fechar. Sim. Entendi. Porque vão ter trabalhadores que vão contribuir. Eu queria que o meu embalasse pão, mas que o meu tivesse no mercado de trabalho. Só que meu filho hoje sofre uma morte social. O nível 2 e o nível 3 de suporte, qual é o mercado de trabalho que eu tenho para ele? É praticamente zero, né? Entende? Zero. É uma conta que realmente, né? Pro Quem quer ser coração, amigo ela- dele? Por isso Se que ele você fala sai- em morte social, né? O meu. Se ele sai para comer um hot dog, um hambúrguer que ele adora, se a gente vai, né, em alguns restaurantes que ele gosta, ou ele tá comigo, ou com os irmãos. Ou seja, do portão para Qual a fora não resenha tem. que ele faz? não Vou usar tem o resenha. termo que meus meninos usam, né, já. Não tem, Não tem. não tem. É uma exclusão total, Total. né? Total. Total. Realmente é Então eu falo, um por isso que eu desafio, falo né? que É o um autismo é essa desafio. coisa dinâmica. Há uns anos atrás eu falava, eu quero que meu filho leia e escreva, eu quero que meu filho leia e escreva. Chegou uma hora que eu falei, isso vai ter que andar no acostamento, na via principal, eu preciso da autonomia dele dentro de casa, porque pra mim vai pesar mais. Não tô falando que eu não acredito na evolução, continuo acreditando. Tanto que ele continua Temos fazendo terapia. otimismo e Sim. acreditar Sempre, sempre. É, né? é Eu falo verdade. que É o que gente nos morre move, né? aprendendo. É o que nos A move, gente morre é verdade. aprendendo. Nada é 100% o dia que for para. É isso aí. Mas a gente sabe que os ganhos são diferentes. Já não tem mais essa potência da neuroplasticidade, né? Então, eu falo assim, as coisas vão se afunilando, vão apertando. E aí eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar. Não, se ele vai ler e escrever, tem muita gente que não lê e escreve e vive por aí. Então, assim, vou
E aí a gente muda, por isso que eu falo, a gente acaba, às vezes, o que eu penso hoje, pode ser que daqui a 2 anos eu falo de uma maneira diferente em relação ao, E com por exemplo, a certeza morte social. sempre muda, né? É. Muito dinâmico, né? Não, amanhã Deus pertence, né? A gente, nessa acreditação, acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje, é isso que nos move. Agora, falando um pouquinho de A Mais, qual o impacto da associação na vida das famílias atendidas? Eu acho não. Vou te falar assim com muita certeza pelos relatos. De transformar vidas. Que bacana, irado. Hoje eu tenho muita certeza do que a gente faz. A Os gente depoimentos entra, são assim, os mais emocionantes possíveis, né? Sim. Caraca. De mães que chegaram ali com uma carta se despedindo do mundo. Porque ia Tem que entrar ser na frente de um forte, carro cara. ali na Fernando Ferrara. Não é fácil. Tem que ser muito forte. No dia ela encontrou o abraço ali, Nó. sabe? Que É porrada, isso. hein? Uhum. Que porrada. Eu acho que é nosso maior impacto, assim. Claro, né? Eu falo que eu sou feita de números. Eu sempre, não sei o quê, porque a gente, enquanto gestão, enquanto gestão, você é feita, né, dessa movimentação. E a gente sair de 48 famílias para estar com 1.000 e tantas famílias. 1.000 e tantas famílias. Eu ia entrar nesse assunto quase agora para saber um pouco 1.300. da estrutura. Porque, na da Mais, verdade, né? a gente nem via isso, né? A gente nem Uma enxergava hora a isso. gente tava indo pra Viana, aí eu falei, Poliana, você já parou pra pensar? Que tava chegando a 1.000, né? Aham, tava de 48, olha o tanto, não é? Sabe? De ter Caramba. 2 colaboradores e hoje ter 113 colaboradores. 113 colaboradores. Fica na Fernando Ferrari, em Goiabeiros, não é isso? Fica, Uma das A matriz unidades. fica Uma ali. das. Porque Porque em somos Vitória tem outras em seis. unidades. Não, a Vitória é só ali mesmo. Só ali. Só ali. Aí 6 nos outros Isso, municípios. nos outros municípios. Tá, e essas 1.000 e tantas famílias... É das 6 unidades. das 6 unidades, Porque aí mas é depende muita do coisa. termo de cada uma. Tem uma que atende 120, a outra atende 300, né? Depende do E termo somos que a nós gente que... tem. As 6 são geridas, a mesma E a gestão. classe social dessas famílias que vão lá... É uma classe de vulnerabilidade social. Tá E aí, porque assim, vulnerabilidade, vários vivem. Mas eu falo vulnerabilidade nesse sentido. Da questão financeira, da questão de informação Principal, né? principal, de ser mãe solo, da renda familiar, que aí não podem trabalhar. Nós temos famílias que vivem no Auxílio Brasil. É R$600 hoje, 700, nem sei quanto tá. Mas enfim. E os pais vive têm que ter uma disso. dedicação, porque a dedicação é praticamente exclusiva, E porque aí você tem que fica levar, pensando, tem que acompanhar. caramba. Nó. E tem espaço para mais? Ou chegou já no limite? Vitória, nós estamos na carga máxima. A nossa carga máxima, mas a gente, o Mas nosso eu falo símbolo é um que, coração, e é igual o coração de sempre mãe. Sempre Sempre cabe cabe mais mais um. um. Porque não tem como a gente falar não. Como que vai... Faz isso que eu ia falar agora. Como que você fala não para uma mãe que chega lá desesperada, querendo ajuda? Eu falo assim, a gente não consegue dar atendimento. Não consegue, de forma imediata. Atendimento que eu digo direto, porque nós, Mas pelo menos tem Quando a aquele gente ombro, descobre- né? Aquela acolhida, aquele quando a gente acolhimento. descobre, a gente quer um atendimento pro filho. Não, eu tenho que investir no meu filho, né? E a gente se esquece da gente. Só que eu não faço ele inteiro se eu não estiver inteira. Só que a gente até ter essa maturidade, principalmente, você pega assim, é uma mãe que às vezes ela tá ali sozinha depois daquele laudo, que ela não tem rede de apoio, que ela não tem a questão financeira até para ajudar, que ela depende do transporte público, às vezes fica 1h30 para uma terapia de 35 minutos. Caramba, olha a dificuldade, Né? pessoal. Então, eu falo assim, essa é a realidade dali das famílias, né? Sim, Em sua maioria. eu É. sou uma delas. Eu sou Não mãe é solo fácil. e recebo BPC. Caramba. Mas isso não me impede também de estar na gestão À da frente, Mais, ajudando e impulsionando. sempre fazendo o máximo. Eu falo que a gente doa hoje o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Né? Exatamente. Porque hoje o tempo, eu falo que é uma moeda que você não sabe a hora que termina seu Sim. cofre. E hoje, É verdade. eu, na verdade, a minha dedicação é por tudo que a Mais fez na vida do meu filho. Como eu falei, assim, meu filho é praticamente criado na Mais. Meu filho, quando eu cheguei na Mais, o meu filho era uma criança hiperativa, meu filho era uma criança que tinha muita dificuldade em comunicação, em interagir, né? E meu filho era outro. Hoje, ele é outra... adolescente, né? Hoje ele é Que um bacana. outro adolescente. Hoje, tanto é que hoje eu estou na Mais, ele fica em casa também sozinho. Que legal. Ele tem essa autonomia Evolução, graças né? isso, Evolução, graças evolução. à nossa dedicação e, claro, os profissionais de ponta que estão lá atendendo nossas crianças. Que bacana. E a Mais existe há quantos anos?
A Mais faz 23 anos, 23 né? anos. Isso. 23. Você tá à frente da Mais há quanto tempo? Nós vamos fazer 10 anos de 10 gestão. anos de 10 gestão. já. Já tá na hora da gente sair. Desde 2015. Eu entramos em outubro de 2015. Caramba. Na gestão, né? Uma história, hein? É uma Isso. história. É uma A gente história. tem 10 história. anos. E que história! Conta a história que quando a gente começou na Mais. A gente começou na Mais, é uma caminhada. Em que, inclusive, né, vai ser... O nosso foco é a caminhada, né? Nós nos conhecemos num grupo de WhatsApp. Já tinha a Mais, né? Mas é só que a gente não tinha pretensão nenhuma de bater de frente com o pessoal da Mais. A gente éramos mães que queríamos mostrar a visibilidade das dificuldades que a gente vivia. A gente fizemos uma caminhada, acho que foi em setembro, né? Primeira foi em setembro. A nossa caminhada deu mais movimentação do que a da Mais tinha, né? Sim. Feito no mês de abril, né? Que ali chamaram a gente, falando que a gente estava, né, batendo de frente, coisa e tal, coisa que a gente nem pensou na cabeça. Que foi a partir dali... E nós estávamos da Mais, né? Eu era da Mais nessa época, eu era uma mãe voluntária, não de gestão. Meu mas filho eu também era atendido. O da Edna era, o da Elô, Isso. a gente Que a era da partir Mais. dali que a gente se atentou. Opa, nós juntas... Dá certo. Dá certo. Dá certo. Agora, eu imagino assim, hoje para você organizar, pessoal, dia 6 vai ser a caminhada da Mais, 8h30 da manhã. 8 horas, concentração a Pia de concentração Iemanjá. 8 horas, Isso. 8h30 o início, lá no Isso. Pia de Iemanjá. Isso, ali do E K1 vamos no até sentido o Jardim K4. Camburi até no K4, Ali é o antigo Hotel Aruan. antigo Hotel Aruan. Agora, eu imagino assim, no passado, era mais desafiador montar uma estrutura dessa para fazer uma caminhada. Não é isso? Nós já Porque tivemos depende do caminhada poder público. silenciosa. Sim. E hoje, como é que foi esse ano para organizar com o poder público, com a guarda municipal? Eu vou te falar que antigamente era mais fácil até, não, Poliana? Sério? Sim. Porque era aquela coisa, gente, já tá, a gente se encontra lá, cada uma com um balão e pronto, Na né? rua, né? Isso. Vamos pra rua. Vamos pra Vamos pra rua. Era rua. assim, não tinha a camisa, né? Uhum. Depois que nós fomos aí, foi crescendo, já foi vindo um pouquinho mais. Vamos botar isso, vamos alugar um trio. Já foi bicicleta de som. Teve caminhada que nós alugamos 2 bicicletas com caixinha de som. Que não Caramba. tinha trio. Era. Mas hoje você fala que é mais desafio com relação aos órgãos públicos para apoiar ou para administrar esse movimento Não, todo? hoje eu acho que é para administrar o movimento, assim. Pra administrar porque o movimento. parece uma coisa simples, mas tem muita Mas coisa não é. por trás Tem muita- disso. eu imagino Eu tava que seja. falando agora. Gente, tem Imagino gente que que né, ligaram o negócio de camisa e tal. Falei, não consigo nem ver se tem esse tamanho que você quer, porque eu não consigo pensar nesse negócio agora. Porque é muita coisa por trás daquilo ali, né? Entendi. Enquanto parceiros mesmo, aí você tem que mandar um negócio, ver se a logo tá boa, volta isso, volta aquilo e faz de novo. É muito detalhe, gente. É muito detalhe, é não muito fácil, detalhe. E ainda mais também pela essa crescente, né? As pessoas indo na nossa caminhada hoje ultrapassa 5.000 pessoas. Então, devido a isso, a gente tem que sanar certas burocracias, que tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Porque aí também passa a te exigir mais. Hoje, com o número de pessoas, assim, a partir acima de 1.000 pessoas tem que ter uma ambulância no local. Então agora você já tem que ter uma ambulância. Então, assim, são algumas coisas que aí também já vão tornando mais burocrático. Ah, entendi. E é claro, é a vontade que a gente tem de ver como isso veio crescendo, porque eu falo assim, acreditar na Mais hoje, claro que é mais fácil do que era anos atrás. Sem dúvida, né? Hoje, hoje, mas quem vem lá de mas trás é um sabe a trabalho de muita história que... credibilidade que a gente vem fazendo. A gente tem pessoas que caminham com a gente desde que nós assumimos a gestão da Mais. Então, assim, da gente também querer pegar esse movimento, que é o maior movimento que a gente tem, de transformar em movimento como referência mesmo no Estado. Para que a gente realmente seja visto. Hoje, realmente, assim, vocês cresceram muito essa comoção social com relação ao que a Mais produz para a sociedade capixaba, né? Você vê hoje o engajamento, você vê hoje as redes sociais, como hoje pessoas que estão lá, que estão engajadas, que estão... Olha o movimento que ontem foi o Dia Nacional, né, do Autismo. Mundial. Mundial do Autismo, o dia 2. E olha a movimentação que foi, né? As pessoas envolvidas e engajadas nesse projeto. É realmente um negócio em O que é flow, importante... Né? Se vai ficar engajado dia 3, dia 4, dia 5, é consciência de cada um. De cada um, isso é Mas se importante. 100 vestirem a camisa e 2 se engajarem, tá nós ótimo. plantamos a semente, tá ótimo. Tá ótimo. Eu costumo dizer, de 10 que tá lá no nosso meio lá, se a gente conseguir fazer um entender, Não é verdade? tá top.
Tá, ele dissemina, ele Sim. multiplica, ele multiplica. Eu quero multiplicadores. É isso aí. Isso é importante. É Isso é multiplicadores. importante, isso é que nós importante. temos que ter. E na opinião de vocês, Ali, na opinião de vocês não, qual é o conselho ou qual a dica assim vocês dariam hoje, vocês estão mais à frente desse negócio, para os pais de autistas que descobriram às vezes agora o autismo nos seus filhos ou que estão desconfiados, mas não têm certeza? Qual que é a sacada do negócio hoje? Vocês podem contribuir para esses pais? Eu acho que tá, assim, sempre o nível, né, os marcos de desenvolvimento são importantíssimos. A gente costuma falar lá que muitos pais e mães não sabem a importância de uma caderneta de vacinação. Que aquilo é muito mais do que colar o adesivo e ou escrever a vacina. Ali tem um marco de desenvolvimento para que seja acompanhado. E todos têm esse documento. Então, isso é uma informação muito importante, mas que ainda é pouco falada, né? Nós já tivemos até um post muito legal falando sobre isso. E acreditar. Eu falo que a gente não tem garantias, mas nós temos possibilidades. E Isso temos muitas. E que a gente se agarre a elas. Exatamente. Né? Muita resiliência, muito otimismo, muito amor no coração. É isso aí que a gente Eu acho se que agarre a elas. é o conselho que nós que somos pais, vocês que estão à frente da Mais, podem dar para vocês que nos assistem, é realmente resiliência, amor no coração e acreditar que vai dar certo. Procurar mais, né? Procurar vocês lá, que realmente vocês têm um acolhimento fundamental. E para direcionar, né? Para direcionar, Sim. porque eu acho que isso é muito importante para as famílias que estão fragilizadas, né? Às vezes, numa situação como essa. E vivem num meio onde, às vezes, o preconceito impera, né? Sim. E também uma orientação é nunca desistir. Jamais. 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 E como o Poliana falou, de observar os marcos de desenvolvimento, mas além disso, ir realmente num profissional que te acolha. Se você foi no profissional e esse profissional não acolheu as suas observações, vai em outro. Porque tem muitos médicos, quando a gente vai, mesmo olhando os marcos, a gente mostra ali para o médico fala, não, seu filho não é autista. Não tem possibilidade disso. Aí depois, você fica a gente acaba perdendo, né, um tempo muito precioso dos nossos filhos. O tempo custa caro quando você fecha um diagnóstico, até né? quando você vai em outro, verdade. aí sim, aquele médico ali acolheu suas expectativas, suas ansiedades. Não desista. Se você tem dúvida, vai atrás. Caramba, que legal. Pessoal, estamos aqui conversando com a Mais, através da Poliana, da Heloísa, sobre a inclusão social, qual o papel importante da Mais na sociedade, naquelas pessoas que necessitam, que precisam, às vezes tem uma condição social que não conseguem, o plano não consegue um atendimento de forma particular, mas a Mais dá esse apoio, né, na medida do possível, né, porque as demandas são muito grandes. E o quão importante né, Poli, essa inclusão, a gente falar sobre isso, que realmente é sensível na sociedade. E a gente está aqui trazendo esse assunto, né, conversando sobre esse tema de tal relevância para a sociedade e muito sensível, né? E a gente acaba se apegando muito porque as crianças precisam da gente, né? E a gente, com muita resiliência, com muito otimismo, a gente consegue, de alguma forma, contribuir positivamente, né? Vocês fazem um trabalho voluntário gigante. A Mais hoje está presente em 6 municípios, né? Aqui da Grande Vitória, em Aracruz, que é o mais longe, né? Longe, assim, seria Aracruz. Por enquanto. Por enquanto, 113 colaboradores, não é isso? Cara, que estrutura gigante, hein? É uma média empresa quase, né? Pô, é uma empresa, cara. É uma empresa, porque, cara, tem conta para pagar, né? Oh! Tem que ir atrás, tem que buscar o recurso, tem que pagar em dia. Pior que o terceiro setor, ele dança com a dificuldade para pagar as contas. Mas, graças a Deus, a gente vai somando parceiros, assim. Que bacana. E a gente vai que conseguindo. Bacana. E essa é a ideia. Essa criar. é a ideia que a PNU teve de contribuir de uma certa forma, porque, assim, não basta você pregar um adesivo no carro, eu apoio essa. Pô, mas você apoia de que forma? Né? Qual é a contribuição que você está dando para realmente você fazer a diferença de alguma forma de contribuir? Então, assim, a PNU está à disposição da Mais, no que puder a gente contribuir de forma positiva para que a gente consiga trazer as crianças, para que a gente consiga movimentar esse negócio, porque as crianças precisam da gente. Sim, com Essas certeza. crianças precisam da E gente. eu queria aproveitar aqui e falar com a Poliana. Por exemplo, parabéns, tá?
por você, assim, ser forte, né, na sua luta, né, na nossa luta aí sozinha e conseguir conscientizar seu marido. Que agora a gente vendo aqui, a gente está vendo que ele também, assim como você, ele está super engajado na causa. Parabéns. Bastante, Sim. muito. Como eu falei, né? O José, eu falei, vou em busca. O que eu puder fazer, eu quero fazer para estar dando uma qualidade de vida melhor para o José. Então, assim, eu acho que eu não tive nem tempo de parar e ficar ali. Eu falei, não, todo mundo. E eu falei assim, ele ficava assim, vai fazer essa terapia. Ele, não precisa. Eu falava assim, coisa, coloca aí, inclui uma terapia a mais, que aí na hora que... Porque a gente ficou 1 ano pagando. Porque a princípio pagava, pedia reembolso para o plano. Então, eu ia encaixando toda semana uma terapia, aí eu falava assim, olha, isso, aquele. Esse valor, eu falava assim, porque teve alguma coisa a mais. Então, ali, eu fui fazendo uns pouquinhos, pouquinho. Nós tivemos uma negativa por parte do plano, né? E aí, o reembolso já estava um saco isso. Né? Pega a nota e fala, cara, tem que acabar com isso. Aí o plano negou, e aí a gente teve que fazer todo o processo, judicializar e tal. E hoje tá tudo certo, por enquanto tá tudo certo. Mas, assim, são obstáculos, né? Que eu falo que nem obstáculo, desgaste, degrau, né? Que a gente sobra, desgaste, é desgastante mesmo. Quem quiser seguir a Mais, como faz? @maiscapixaba nas redes sociais, no Instagram. Legal. Penedo Turismo, @Penedo Turismo, e lá no canal do YouTube, Penedo Cast, tudo junto. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui? Inclusão é? Amor. O maior desafio da maternidade atípica é? Desafio da maternidade de um filho autista. Desafio da maternidade, peraí, porque me dá branco. Ainda bem que é gravado, né? O desafio da maternidade de um filho autista. Qual é o maior desafio na maternidade ali? Diárias. O que eu falei, o maior desafio é a barreira do acesso. Legal, bacana. Uma palavra que define sua trajetória. Empoderamento. Essa combinou com você, empoderamento. O erro comum que a sociedade comete sobre a inclusão. Achar que incluir é simplesmente estar no local. Bacana. O que te motiva, aí eu vou falar para vocês duas, para vocês três, o que te motiva todos os dias? O que motiva vocês todos os dias? Vai, pô, você primeiro. O que me motiva é ver o José sendo independente, né? Sendo uma criança 100% verbal, porque você falou aí, eu fiquei aqui me vendo daqui um tempo, né? Tatuando talvez o nome do José, porque ele ainda não escreve, não lê e não verbaliza, né? 100%. Então, o que me motiva é isso. Legal, ver o José bacana. Desenvolvido. Heloísa. O que me motiva é ter uma sociedade mais inclusiva, que aceite o meu filho, que veja o meu filho como pessoa e não como pessoa com deficiência na frente. Bacana. O que me motiva é ver meu filho feliz. Como ele é já adulto, aí eu já... Que bacana. É vê-lo feliz. Que legal. Mas é ver o desenvolvimento do William e o desenvolvimento do José. Que legal, bacana. Gente, olha, sem palavras, né? Esse episódio de hoje aqui, realmente, hoje eu me considero um cara, assim, feliz por estar apoiando principalmente a minha família, que antes a Poliana praticamente era sozinha, né? E hoje eu realmente vesti a camisa do autismo, literalmente. Combinou. E assim, nós somos 10. Uma vez a mais, sempre a mais. E a frota também ficou linda, né? Ficou linda. Legal, bacana, cara. Temos recebido muito elogio, graças a Deus. Mas assim, não é só o adesivo, gente. Realmente a gente respira isso dentro da empresa. Os nossos funcionários absorveram muito bem o José, muito bem a causa, graças a Deus. A gente tem o apoio de todos eles. A gente vai fazer presença lá na caminhada. E parabenizar vocês pelo brilhante trabalho, pelo engajamento de vocês, pelo brilho no olho de vocês, que vocês têm amor à causa, realmente. E assim, quem tem filho autismo tem amor realmente, é diferente. E vocês fazem um trabalho maravilhoso na sociedade capixaba, vocês são valorosas, porque muitas famílias dependem de vocês, né? Depende da gente, quanto a gente puder ajudar, quanto a gente puder estender o braço, porque realmente é uma causa nobríssima. E a gente precisa apoiar, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender, a gente precisa buscar informação, porque é uma realidade, gente. Está presente na nossa sociedade, a gente precisa identificar, ler mais sobre o tema, ter paciência,
tá? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje você falta paciência, mas sabe que um dia você pode ter um filho autista, né? Isso ninguém está livre, né? E quanto mais o tempo passa, é assim, é assustador a quantidade, né? Que aparece, né? Então a gente tem que ter muita atenção, muito carinho e a gente tem que ser Muita assim, empatia, né? muita Isso. empatia. Muita empatia. Muita Hoje empatia, sempre. Hoje e sempre. E a causa, esse ano, é a empatia, né? Sim. E tenhamos empatia com as nossas crianças, adolescentes, autistas, porque eles precisam realmente de muito amor, de muita atenção e de muito carinho. Posso com você a palavra das considerações finais desse episódio de hoje, se você quiser deixar alguma mensagem. Agradecer vocês, agradecer a parceria enquanto gestão, enquanto mãe também, que ninguém faz nada sozinho. Se nós estamos fazendo isso hoje é porque nós estamos aqui somando forças. Verdade. Com outros parceiros, com outras pessoas, com outras famílias, outros apoiadores. É isso. A mais é isso, a mais é família. Que legal, Nós que somos bacana. família. E a mensagem que eu deixo, que é a frase que eu carrego comigo, que a pedra que eu pisei, que outra mãe não pisa, que se pisar, dói menos que doeu pra mim. Bacana, irado. Fortíssimo, hein? É isso aí. Top, parabéns. Agradecer, né? Poliana fala tudo, né? Depois que ela fala, a gente fica até sem saber o que falar, mas agradecer por mais esse espaço, né? De conscientizar que essa é uma das da nossa missão enquanto instituição, enquanto família, né? Conscientizar para que os nossos filhos sejam tratados como iguais. Que legal, é isso que a gente espera da sociedade capixaba, da sociedade brasileira, de onde a gente estiver, né? A gente se locomove também, a gente realmente seja... Nossas crianças sejam respeitadas, nossas crianças realmente tenham um carinho especial pelo poder público, pela sociedade de uma forma geral. E você, Poliana Bosetti, minha esposa, que me acompanha aqui como co-host de hoje. Então, primeira vez que eu falo assim, né? Do assunto, que eu me abro realmente, né? Talvez eu nem falei tudo que eu gostaria de falar, porque são tantas as coisas, né? Mas agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de conhecer, né, as meninas. Adorei conhecer vocês, a história de vocês. E me coloco, Linda tá, gente? história. À disposição de vocês, tá? Não só no dia 6, né? Mas, assim, durante o ano a gente com certeza vai estar se encontrando, porque a causa também é minha. Então, é isso. Muito Que legal, grata. que legal. Acho Muito que, grata. como você falou, é um movimento como esses aqui que a gente fortalece, Sim. que a gente leva informação, que as pessoas que vão assistir, que nos assistem esse episódio, realmente tenham mais informação, procurem a mais, nos procurem, que a gente vai saber direcionar. E, assim, muito feliz, mais uma vez, de tê-las aqui. Gratificante para mim, realmente. Tenho acompanhado você, sua história, realmente a história de vocês é muito bacana, muito interessante. E quem vem no Penedo Cast não pode sair de mão vazia. Tem aqui uma lembrança para a mais. Eu entrego aqui em nome da Penedo, do Penedo Cast, da Penedo Turismo, uma lembrança para vocês lá da mais, para você receba Poliana, Heloísa, uma lembrança para vocês. Bacana. Oh, que Uau! legal, que bacana. Penedo que já vai ficar lá, ó, na nossa mesa, na nossa sala, né, Isso aí. Lô? É isso aí, gente. Olha, assim a gente encerra mais um episódio com a mais um conteúdo de extrema relevância aqui para vocês. E até o próximo episódio, pessoal.